Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Desvendando Chamados, o nosso podcast que está invadindo aí a casa de vocês e tocando na alma de muitas pessoas. Hoje, no episódio aqui, nós estamos com a Carla, gente, pessoa incrível que vai trazer o testemunho dela, o relato dela e com certeza a história dela vai tocar na alma de alguma das pessoas que estarão olhando esse podcast. Já aproveita, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para toda vez que a gente postar um novo episódio você possa estar recebendo aí na sua timeline. Carla, eu quero te agradecer do fundo do coração. Hoje, por coincidência, eu e a Carla, a gente já tinha se conhecido com o marido dela há uns 7 meses atrás, 8? Pode Foi, ser. Acho que outubro ou novembro do ano passado, né, que eu fui fazer um podcast lá no estúdio deles, que o marido dela que estaria gravando. E quando eu abri a porta hoje aqui do estúdio, estavam os dois e eu me encantei porque são os movimentos de Deus. Com certeza. A gente não entende, né? Muitos porquês ficam vagos e aí tu diz, opa, olha aqui, Deus encaixando quebra-cabeça, né? Quero te agradecer pelo teu tempo disponibilizado, por você estar conosco aqui hoje e por você trazer uma história que eu não conheço, eu vou conhecer junto com todo mundo agora, mas com certeza é uma história que vai tocar muitas almas. Tá contigo a palavra. Obrigada, Karen, um prazer estar aqui contigo. O convite foi muito bem-vindo, muito importante a gente poder falar de Jesus, falar do que acontece na nossa vida, né, nesse processo, nessa caminhada aí que tem altos e baixos, como a vida de qualquer pessoa, mas com certeza essa vida com Jesus, ela é muito mais quente, ela é muito mais gostosa, ela é muito mais desafiadora, digamos assim, mas é um desafio muito mais gostoso de ser vivido, né, esse é o sentimento que eu tenho hoje. Tá difícil, tá ruim, tá complicado, tá no vale, tá bom, tá no topo, também está muito bom, é sempre glória ao Senhor, né? Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É muito nisso que eu vivo hoje, muito nesse momento que eu vivo hoje. Uau, é isso aí, gente. Começou a esquentar aqui já, tá a coisa mais linda, é isso aí. E vamos começar, eu quero perguntar para ti como que foi o teu encontro com Jesus, como que tudo começou, sabe? Quando que caiu as escamas dos teus olhos e tu disse, meu Deus, mudança de rota, total agora. Eu já começo a me emocionar, mas vamos lá. Eu venho de uma família que eu tive uma avó materna muito fervorosa na Igreja Católica, sou de família italiana, então o italiano tem essa coisa muito fervorosa, com os santos da igreja, com o envolvimento com a igreja, muito batina de padre, né? Rato de igreja, né? Que a gente chama de sacristia. E depois eu tenho uma tia minha, que hoje é madrinha do meu filho, e ela sempre teve, uma das coisas que muito marcaram a minha vida, ela nos obrigou a fazer catequese, a cumprir todo o ritual da Igreja Católica, e toda sexta-feira santa ela nos colocava na sexta-feira santa às 6 horas da tarde para rezar o terço, várias vezes, porque era aquele momento ali da sexta-feira santa, da morte de Jesus. Então eu fui criada dentro desse ambiente, mas isso não era um ambiente que fosse que me fizesse ter um encontro com Jesus. Depois o tempo foi passando, com esse hábito criado, a gente tinha uma devoção à Nossa Senhora Aparecida, eu e Rubens, meu esposo, então a gente tinha isso, a gente era muito apegado a ela, de ter coleções da Santa, a gente viajava e buscava no lugar que a gente ia, aqui no Brasil, alguma imagem daquela santa para uma coleção que a gente tinha. Então tinha grande, pequena, gorda, magra, só não tinha branca porque era pretinha, né? Mas tinha todas as cores e todos os modelos. Em 2018, dezembro de 2018, nós fomos a última vez à Aparecida
E lá nós fizemos todo o nosso contemplar de agradecimento por tudo que nós tínhamos vivido até então, porque no ano seguinte o nosso filho se formava na universidade, foi um desafio muito grande para nós. E em janeiro de 2020 nosso filho casa. 31 de janeiro de 2020 nosso filho casou. Nos Estados Unidos, ele é cidadão americano, e no que nós estamos no casamento, a nossa nora, ela é enfermeira, ela já nos avisou. Está acontecendo uma doença muito grave no mundo e vai morrer muita gente. E nos Estados Unidos as pessoas já estavam usando máscaras, as pessoas já estavam adoecendo e sendo internadas para tratamento da Covid. Que loucura! Ainda não tinha chegado a notícia aqui? Já tinha chegado a notícia no Brasil, já desde dezembro, ali no Natal, já estava acontecendo a história de que tinha alguma coisa acontecido na China e tal, mas nos Estados Unidos isso já estava acontecendo pela movimentação do país, né? Nós estávamos em Los Angeles, tinha acontecido naquele momento a morte do Kobe Bryant, o jogador de basquete, então tinha um movimento muito grande de pessoas do mundo inteiro chegando em Los Angeles para esse velório, e foi bem no casamento do nosso filho. O casamento do Bernardo acontece, da Marissa acontece, e na semana seguinte várias pessoas do casamento caíram de Covid. E aquilo começou realmente a nos perturbar. Eu ligava a televisão no noticiário americano, e foi a primeira vez na minha vida que eu tive medo de morrer. Eu tinha medo antes das pessoas ao meu redor morrerem. Meu Deus, se fulano morre, eu não fiz o que eu tinha que fazer com ele, ainda eu vou ficar com remorso. E ali, nós voltamos para o Brasil, que nós voltamos, acredito que uma semana depois fechou tudo, o lockdown. E ali eu tive certeza que eu tinha medo de morrer. E eu comecei a me questionar, cara, se eu morrer hoje, o que as pessoas vão dizer de mim? E eu comecei a me questionar com isso, virou até uma paranoia. Tudo fechado, o Rubens continuou trabalhando, porque ele trabalhava em rádio, ele continuou indo e voltando, mas a agência, a gente suspendeu os trabalhos, né, ali não tinha como sair. E aí eu fui para a internet aproveitar a onda de que a espiritualidade, as religiões também foram para a internet. E eu comecei então a assistir, eu saía de missa para missa, eu ficava assistindo missa em cima de missa, missa em cima de missa, até que num determinado dia o meu Instagram me entrega uma live de uma igreja nos Estados Unidos com um rapaz, porque o meu medo também era de que eu fosse morrer sem ver meu filho de novo, tinha acabado de casar. Sim. O Bernardo casou com 22 anos, meu bem, né? E eu não vou mais ver meu filho, eu vou morrer sem ver meu filho vai morrer com 22 anos, e aquilo começou realmente a me perturbar muito. E um dia eu então encontro uma live, eu até posso falar qual foi a live, porque eu já falei isso para ele, ele sabe disso, o André Fernandes na live, uma live da Lagoinha, Miami, e eu assistindo aquela live, quando eu entro, eu lembro que eu saí correndo e chamei o Rubens, vem ver isso aqui, olha esse rapaz aqui, nem prestei atenção no que ele estava falando, a semelhança física dele com o nosso filho, e aí aquilo me deu um conforto, a semelhança física de uma pessoa me deu um conforto. Aí eu busquei ali e vi que ele fazia live todos os dias. Então eu saía das missas que eu assistia e dava certinho o horário que eu ia para ele. Até que numa quarta-feira à noite, nesse rolo de pandemia, ele perguntou. Aí aquilo deu um olhar diferente para mim. Ele tem um olho azul muito bonito, assim, que nem o teu, aquele olho que te captura, né? Que te puxa. E aí eu sozinha no quarto, eu falei, então é isso, eu estou navegando num lugar equivocado, eu estou com o meu pensamento espiritual certo de que realmente eu tenho que ter essa conexão com o divino, mas eu estou fazendo de uma forma um pouco equivocada. Talvez eu precisasse ajustar isso. E ali eu aceitei Jesus. E agora, como fazer isso? Como fazer isso? Porque eu acho que aqui todo mundo aceita Jesus e acha que resolveu, né? Não. Aí é que o negócio recém vai começar. Abriu a porta. A parte mais fácil é aceitar Jesus, eu sempre digo. A parte mais fácil, tu levanta a mão, aceitou Jesus, tá tudo certo, né? Faz a tua confissão ali, tá tudo bem. Então, dali eu acabei entrando numa jornada, nos formamos em coaching, entramos num processo de coaching para fazer realmente uma transformação emocional. E o processo que a gente optou, ele vem com uma pegada espiritual muito forte e uma pegada espiritual baseada no Evangelho. E estudando ali nessa formação em coaching, eu comecei a ver assim, meu Deus, essa pessoa tirou a Bíblia e trouxe para uma parte prática em que a gente aplica nos 11 pilares da nossa vida, e aquilo começou a me encantar muito. Assim, a inteligência do Paulo Vieira, aquilo me encantou muito. Eu falei assim, como é que esse cara tirou isso daqui dali? E fui atrás também buscar e investigar essa história. Começamos a fazer todos os treinamentos, e isso começou a promover também melhor o nosso negócio. E aí eu reencontro o Edson e a Josi, que são meus amigos, né? Os nossos filhos são os melhores amigos, o Bernardo e o Arthur são grandes amigos, né? E estava um dia com o Edson na loja e aconteceu um desafio de ter que falar com o cliente. Já sabia que o Edson era pastor e tal.
E o Edson chegou para mim, não, Carla, eu chego na porta, porque o Edson, todos nós, né, temos os nossos momentos de ira. E o Edson, naquele momento, ele estava muito irado com uma situação que estava acontecendo. E era ele que ia resolver um problema com o cliente. Eu falei, mas Edson, como é que tu vai assim? Ele disse, não, eu vou chegar na porta do apartamento, eu vou orar e aquilo vai mudar a situação, porque a minha oração vai ser para acalmar o coração daquele cliente. E assim eu faço, seja para atender um cliente com um problema, ou seja para atender um cliente numa solução, numa entrega. E aí aquilo eu falei assim, ai, pra quê? Como assim? Que esquisito, mas tudo certo. Passou mais um tempo, chegou uma semana, primeira semana de março do ano de 2021, eu perdi 3 pessoas muito próximas para Covid, na mesma semana. E foi muito dolorido aquilo. E aí eu lembro que eu confrontei o Edson. E já tinha feito 1 ano que eu já tinha aceitado Jesus. E aí eu confrontei o Edson e falei, Edson, realmente tá difícil para mim. Mas tu tinha batizado ou não? Nada, não tu tinha feito só a confissão. Tinha feito minha confissão e continuava sozinha ali. Entendi. Acho que as igrejas recentes tinham voltado, as igrejas recentes tinham voltado, abrindo, ainda tava tudo muito esquisito, né? E aí eu confrontei o Edson. Aí o Edson, ela não entendeu ainda. E aí nós começamos um GC online. O Edson fez um GC online, nós tínhamos louvor no GC, tinha palavra, tinha oração, tinha tudo, era um GC realmente online. O que é um GC? Ah, sim, é um grupo de crescimento, tá, né? Entendi. Um grupo de crescimento. Então eu convidei as minhas amigas e nós começamos a fazer isso, e o Edson, dentro do tempo que ele realmente não tem, ele se predispôs a ficar ali conosco, e foi então o meu tempo de aproximação com o Evangelho, foi meu tempo de aproximação com a Bíblia e de entendimento. Como eu sou jornalista, a minha profissão sempre me induziu, eu fui treinada a questionar, a indagar. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu sou muito do porquê também. Então, e hoje eu já sou mais do como, né? Como vamos fazer isso? Tá aqui, a explicação tá aqui agora, como vamos fazer. E aí, então, aquilo ali começou a me dar a calma que eu precisava pro meu coração. E automaticamente isso acabou fazendo a gente buscar uma igreja. Eu falei, tem que frequentar uma igreja. Tem que frequentar. Vamos lá, tem que frequentar uma igreja? Tem que frequentar uma igreja, porque eu sou uma pessoa de regras também, né? Dentro dos meus valores, seguir regras. E Jesus ensinou muita disciplina para nós, né? Mas isso estava muito longe ainda de eu entender nisso. Então, já tínhamos alguma certa disciplina espiritual, eu e Rubens, vamos então procurar uma igreja. E encontramos uma igreja. O que tem na igreja? Tem que fazer o que na igreja? Tem que fazer dízimo. Beleza, entendemos dízimo. Eu entendi dízimo muito rápido e foi disruptivo na minha vida quando eu entendi o que era o dízimo. Não é meu. Eu tô só devolvendo. Eu tô ficando com 90%. Entendi o que era dízimo, entendi que tinha que servir, entendi que tinha que ajudar, entendi tudo. Captei a funcionalidade do negócio, entendi. Então tá bom, mas precisa melhorar, preciso entender mais sobre isso. E aí é quando então, já passados quase 2 anos, eu vou para um retiro espiritual em Belo Horizonte, bem conhecido, bem famoso, e eu vou para esse retiro porque eu falei, essa pessoa ali desse retiro, eu preciso ir lá conhecer essa história desse lugar. A jornalista, vou lá, vamos lá. Chegamos lá, e lembro que a minha sócia foi comigo, e ela assim, eu vou contigo mesmo, porque tu que precisa. E chegamos lá, o primeiro episódio, a cena era ela quem mais precisava. E nessa época eu sofria já uns 3 anos, 4 anos, já com uma dor no meu cóccix, que eu tinha muita dificuldade de sentar. Eu andava com uma almofada o tempo todo para sentar, para viajar, era um desconforto, fazia infiltrações na minha coluna e era muito desafiador. Andar de carro, passava num buraco, uma freada muito forte, eu estava sempre com dor. E eu lembro que a gente está nesse retiro, então um lugar muito abençoado, um lugar fora... Muita presença de Deus, assim. Quando eu cheguei no lugar, eu e Camila, minha sócia, a gente chegou, a gente olhou, a gente falou assim, caraca, o dia que a gente morrer para um lugar desse que a gente vai, olha isso! A vibe, o lugar, no topo de uma colina. A presença. Isso, então um lugar maravilhoso. E os dias foram passando ali nesse retiro, e chega um determinado momento, então, que vem os votos, qual milagre que você precisa? E a Camila vira para mim e diz assim, tu não me vem com milagre nesse teu cóccix, porque é pequeno perto de tudo que a gente está vivendo aqui. Pede um milagre, mas pede um milagre grande. Na cabeça dela aí era eu falei pequeno. assim, na cabeça dela era pequena. Aí eu falei assim, tem razão. Deu aquele ali, todo mundo discutindo qual milagre que ia colocar em intenção de oração.
Aí eu falei, tá bom, peguei meu milagre e coloquei a intenção de oração. Coloquei ali, e eu andava sempre com muitos adesivos de dor, né? De remédio, de medicamento no meu corpo. E aí, num determinado momento, a gente estava fazendo uma outra parte ali já tinha dado a intenção daquilo que a gente mais queria, tinha escrito, tinha anotado. Algumas horas depois, a gente vai para um outro processo e eu sinto uma dor muito forte nas minhas costas. E aí eu falei pro Espírito Santo, eu falei, se era pra curar, era pra curar, não era pra doer mais. Se é aí que tu vai mexer, né? E nisso a pastora, a responsável pelo retiro, a dona do retiro, ela olha pra mim e diz assim, eu vou precisar de pessoas que deem testemunhos. Aí eu pensei comigo, tá bom, vou lhe ajudar a encontrar alguém. Pensei que ela tava me pedindo ajuda, né? E a gente fez uma sessão de louvor andando pela estância, tal, não sei o que, conversando e louvando e orando. E a gente volta para dentro do salão principal. Quando eu volto pro salão principal, no que eu vou sentar, ela tá olhando para mim de cima do palco. E eu olhei para minha almofada. Adorei. E eu tirei a almofada. E nisso a Camila tá parada na minha frente, assim. E eu tirei a almofada e eu sentei. E eu sentei com tudo. E no que eu sentei, eu não senti mais dor. Nossa. Não houve uma mão que viesse orar por mim, não houve nada. Foi simplesmente, naquele momento que eu senti aquele ardor, era como se aquilo ali foi o momento da minha cura. Eu recebi um milagre. Então... Porque o milagre, ele não vem só físico. O milagre, ele transformou todo o teu interior naquele momento. Eu precisei estar ali naquele momento, rendida, completamente entregue, completamente vulnerável, né? Ali tinham pessoas muito conhecidas, nacionalmente, tinham pessoas muito famosas nesse retiro, e estavam tão vulneráveis quanto eu, né? Tanto que tem pessoas que estavam ali conosco que eu tenho uma admiração por elas assim fora do normal. Quando eu vejo na internet, quando eu vejo um vídeo no Instagram, eu digo, nossa, por trás dessa pessoa tem algo que as pessoas nem imaginam o que é o nível de entrega, né? E então essa vulnerabilidade permitiu que, mesmo sem eu pedir, mesmo com a Camila dizendo, tem milagre melhor para tu pedir? Escolhendo um milagre, digamos assim, na minha cartela hoje, no meu menu hoje, de problemas que eu tenho para resolver, que milagre que eu vou pedir hoje, né? E aí foi tão forte que os adesivos que eu tenho, que eu usava no corpo, eles começaram a queimar de tal maneira que eu tive que tirar, fiquei com uma alergia de queimadura nas minhas costas, na parte em cima do cóccix ali, e eu nunca mais senti dor. Isso foi no dia 23 de março de 2022, dia do aniversário, 2023, dia do aniversário de Florianópolis, então é uma data que eu guardo muito. Voltamos do retiro e o nosso batismo estava marcado para o sábado. Nossa, que coisa mais linda. E eu tinha um compromisso no dia 24. E eu falei que não... E Deus te dando a certeza de que era o caminho. Olha o nível que tu veio e olha o nível que tu tava. Olha o que eu tenho pra ti aqui. Tu pegou só uma curiosidade, né? Uma curiosidade, né? Assim, saímos do retiro, fomos para o aeroporto, todas as pessoas, nós somos num grupo de 20 pessoas aqui de Santa Catarina. No aeroporto, eu fui fazer identificação facial para fazer uma transferência bancária e já não identificava mais o meu rosto. Nossa. Né? Aí a gente ainda brincou, tá todo mundo muito inchado de chorar, aquela coisa toda, tivemos que fazer, acho que fomos em 3 pessoas que tivemos que fazer todo de novo o cadastramento facial, e aí na sexta-feira eu desmarquei tudo, a gente chegou na quinta-feira à noite mesmo, a gente desmarcou tudo, eu falei, eu não vou deixar que o mundo me contamine para sábado. Nossa, que perfeita essa tua decisão, então, né? Não fiz nada, atendi algumas pessoas no telefone, mas cliente mesmo, eu falei para eles na agência, eu falei, olha, encaminhem isso aí, o que tiver que encaminhar, eu não vou, eu vou ficar exatamente limpa como eu estou. E aí no sábado nós nos batizamos na praia. Tu tava num estado de graça, né? Muito profundo. E todo mundo que me pergunta, Carla, tu já foi fazer a Estância Paraíso? Eu falei, vai. Ah, mas vai. Vai, te entrega, vai mesmo, vai. Só leva um casaco porque lá é bem frio, não interessa a época do ano, é bem geladinho lá, vai. Vai e aproveita tudo que tem na Estância Paraíso. Mas, Carla, qual o vai? Se tu pode fazer o de 7 dias, faz o de 7 dias. Se tu pode fazer o de 3 dias, faz o de 3 dias. Mas vai. Se pode fazer, faz. Vai lá e faz. Te entrega. É uma baita de uma oportunidade. E então eu aproveitei esse momento. E aí nós nos batizamos na Praia de Canasvieiras no dia 25 de março de 2023. E é muito interessante que ali em Canasvieiras, no Trapiche, tem aqueles barcos piratas, né? E era um dia de sol maravilhoso. Então tá muito interessante que a gente está sendo afundado na água, eu e o Rubens, e atrás de nós está um barco pirata. Como quem diz assim,
tá ficando, o barco tá indo embora. Vocês ficaram. Então foi ali, o batismo foi um momento muito marcante para mim, né? Por ser esse momento, eu ter passado por um milagre e eu Teve toda uma preparação para chegar ali, né? Para ter certeza do que eu estava fazendo, né? Então, esse é um marco muito importante para mim, né? O batismo foi o marco, é onde eu, não que eu desconsidere tudo que aconteceu desde o dia que eu aceitei Jesus lá no meu quarto, mas até chegar ali para essa compreensão. E aí, então, a gente começa a jornada de verdade, de igreja, de buscar. E princípios que vão mudando, formas de olhar para a vida, né? E muda muita coisa, né? Muito, até as amizades, muda muita coisa. Fica muita coisa para trás. O velho homem, né? Que de vez em quando ele quer voltar, a gente empurra ele de volta. Fica muita coisa para trás. E uma coisa interessante que aconteceu comigo e com o Rubens, a gente sempre gostou de beber vinho. Sempre gostou de beber vinho, de tomar uma caipira. Sempre gostamos. Sempre gostamos. Fez parte da nossa vida. E até aquele momento ali ainda fazia. E foi muito interessante que a gente continuou insistindo com o vinho. E a gente bebia uma garrafa de vinho tranquilamente. E aí começou no outro dia a gente ficar muito ruim. Mas assim, uma ressaca que eu dizia, nossa, nem se eu tivesse bebido 4 garrafas de vinho eu estaria tão ruim. Sim. Então tá bom, vamos beber vinho, mas vamos beber só uma taça. Então tá bom. No outro dia... Igual. Ressaca. Aí um dia ele saiu, um dia verão bem quente, a gente tava no supermercado, ele disse, eu vou levar uma cervejinha só pra... Cara, ele tomou, e eu já não tinha mais vontade. Ele bebeu aquela cerveja, daqui a pouco ele disse, eu tô tão ruim. Aí ele foi na farmácia buscar esses remédios pra fígado, e eu acho que na nossa geladeira tem umas 4 latas de cerveja lá, fazendo aniversário, que eu ainda disse, ele assim, vou jogar fora, eu falei, não deixei pra fazer um franguinho na cerveja, sempre dá um gostinho na comida, na hora que ferve, o álcool sai, fica aquele sabor, pode deixar aí que eu vou usar. Então, as coisas foram acontecer de uma maneira tão natural, inclusive os ambientes que a gente vai frequentando, eles vão mudando de uma forma muito leve, natural, né? Inclusive dentro da empresa, né? Então, teve um momento também que a gente entrega a empresa ao Senhor, assim como a gente paga o nosso dízimo pessoal, a gente paga o dízimo do CNPJ, entregamos a nossa empresa ao Senhor, a nossa empresa é dele, a gente fala sócio majoritário é o Senhor, pedir para a menina do design fazer um contra-cheque, então todo mês aquele contra-cheque, aquele prolabore é preenchido com o valor do nosso dízimo, porque é uma empresa dele, então 90% ele nos dá o dinheiro de usar, ele nos dá o direito de ajudar outras pessoas, contribuir com outras famílias que trabalham conosco, né? Então a gente vira essa nossa cabeça e a gente vai virando, E do ambiente que a gente trabalhava, hoje a gente trabalha com produção de conteúdo para a área da medicina, começaram a chegar outras coisas, todas focadas na espiritualidade. Até que em janeiro desse ano chegou um convite totalmente inusitado. Um amigo meu de muitos anos me manda uma mensagem no Instagram, eu preciso falar contigo agora. Aí eu falei, tá bom, tudo certo. Ele disse, Carla, vem orando, pedindo pro Senhor que eu preciso de alguém para me ajudar na igreja. Aí eu falei, poxa, mas a igreja nem é a minha, né? Nem é a igreja que eu frequento. Nem foi em janeiro, foi em outubro do ano passado. E o que eu posso te ajudar? Já pensei, cara, como é que eu vou arranjar tempo para ajudar a oração do meu amigo? E aí ele orou, pedindo que por alguém, ele estava orando há 3, 4 meses, e ele disse pro Senhor, Senhor, chega, eu estou muito cansado para fazer as coisas aqui na minha igreja. Eu preciso de alguém, e eu vou abrir o meu Instagram agora, a primeira pessoa que aparecer aí é a pessoa que o Senhor está indicando para eu convidar, e a primeira pessoa que apareceu fui eu. Eita! Aí ele disse, meu Deus, a Carla, nós trabalhamos juntos, ele é jornalista também, trabalhamos juntos, eu sei quem é, e vou falar com ela. E aí quando ele falou conosco, ele falou em confiança, Carla, eu não confio em mais ninguém, a não ser tu e o Rubens para fazer esse trabalho para mim. E aí eu falei para ele, tá bom, eu vou orar também, porque, né? Vai buscar, Se Deus falou contigo, ele precisa falar contigo. Ele vai falar comigo também. Ele tem que dar o send. Tem que aparecer ali, mensagem não lida, para eu poder abrir as minhas mensagens e ler. E aí oramos, conversamos, eu e o Rubens, e então nós começamos um desafio muito grande que foi voltar a fazer algo que nós somos adestrados lá atrás da nossa profissão, que é trabalhar durante cultos, que é trabalhar durante o horário de pregação e abrindo mão de a gente participar do nosso culto.
Porque hoje nós cuidamos dessa rede social de uma igreja muito grande, né? A igreja que eu acho que no Brasil é a igreja que mais cresce no Brasil e no mundo. Nós cuidamos da rede social de uma igreja dessas, de uma sede dessas de igreja, e só de cultos eu escrevo 8 cultos por semana. Eu transcrevo 8 cultos por semana. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava transcrevendo o culto de ontem à noite. Então eu assisto o culto, depois eu escrevo, faço as mensagens para ser postado em ambiente digital, que eram coisas que eu fazia quando eu era repórter. Eu ia fazer uma entrevista, na minha época não tinha toda essa questão digital. Até usava o gravador para gravar uma entrevista, mas não tinha quem transcrevesse para mim. Hoje eu ainda consigo gravar um culto, transcreve, escrevo em cima daquilo, pego partes da mensagem, né? Então, e agora hoje eu entendo que o Senhor me formou jornalista, mesmo eu querendo ter sido dentista, fiz um esforço para fazer odontologia, não consegui passar no vestibular, mesmo tendo uma nota muito boa, não consegui. O Senhor me jogou a fazer comunicação de uma forma muito inusitada, e hoje eu entendo que o meu propósito de trabalho é ser uma evangelista digital. Mas então, total, com esse dom da comunicação, tu não tinha como estar sentada numa cadeira de odontologia ali, isso, né? Mas mesmo que eu tivesse ali, que a pessoa ia estar rendida, né, na odontologia, vai aceitar Jesus ou não? Mas é que tu transborda, eu acho que vai muito a nível coletivo, né? Isso, teu dom, assim. E aí a gente já tinha o projeto do Confie no Processo, que é o Instagram que a gente tem. Antes de eu aceitar Jesus, ele já existia, com mensagens positivas, mensagens de incentivo e de apoio. E então, o Confie no Processo, quando eu começo a gravar os vídeos, vem o entendimento, ele veio de uma tarefa de fazer os vídeos, de uma tarefa de um treinamento que a gente estava fazendo, de um curso na igreja que a gente frequentava, e veio a tarefa. Aí eu falei, minha tarefa vai ser essa aqui, então eu vou começar a gravar os vídeos. E gravei os vídeos sem a minha imagem, até que veio a ordem para eu começar a expor a minha imagem, né? E então nós começamos a gravar esses vídeos e olha pro perfil, não tem muitos seguidores, não tem muito alcance, mas já convertemos 2 pessoas, uma na Austrália e uma na Espanha. E essa semana teve uma pessoa em Orlando que fez contato comigo e uma pessoa da Bahia, que aceitou Jesus pelo que a gente faz ali, pelo que a gente escreve, pelo que a gente divulga. Então hoje eu sou uma grande incentivadora do evangelismo digital, porque a gente pode promover milagres por ali, né? Muito. Tu sabe que além disso, por exemplo, a gente tem o movimento Conectadas com Cristo, e são mulheres que não estão nessa caminhada ainda, né? Como eu estava te falando. Tudo ocorre no digital, tudo ocorre no online, entendeu? E elas vão vindo e tudo acontece muito por WhatsApp e nos encontros online, né? Então acaba sendo uma ferramenta para pegar as almas, né? Eu sempre digo, quando o Senhor botou a Covid no mundo, Ele botou para nos dar várias lições e vários ensinamentos. E uma delas foi o fortalecimento do ambiente digital. Esse fortalecimento do ambiente digital, usado pelo mal por quem quer usar, e isso vai acontecer em todas as áreas, não tem controle, mas eu penso que para o movimento religioso, para o movimento espiritual, isso foi muito importante. Foi. Não tem mais como. A gente vê as igrejas hoje, cultos online. As igrejas chegam a ter estrutura de televisão. Né? A gente fez uma visita na Lagoinha Alphaville, ano passado, não tem como fugir, tem que negócio de estrutura de televisão que faz inveja para muita televisão que a gente vê funcionando por aí, a estrutura que eles têm. E eles usam isso para evangelismo digital. Muita gente critica, cadê a tua Bíblia de papel? Eu falei, caramba, tem a Bíblia digital, deixa a pessoa usar a Bíblia onde ela quiser, mas deixa ela usar. Ela só precisa usar, se vai ser de papel ou não. Ela só precisa ter acesso. Porque não sei o que, muita gente critica, e a gente critica David Leonardo, o Júnior Rostirola. Eu digo, gente, é porta de entrada, por favor, deixa a pessoa ler o Café com Deus Pai, que é uma delícia que é ler aquele livro, que gostoso que é aquilo, que gostoso que é escutar o David Leonardo. Quantas vezes o David Leonardo me fez companhia segunda-feira de manhã? Mas é porque um evangelismo doce. Eu falei, deixa ser doce, porque não vai ser fácil a caminhada. Deixa ser doce. E tem gente que precisa que seja doce, outros não, cada um tem a sua linguagem, sua forma de entender, cada um é um diferente do outro. Tu quer uma coisa mais gostosa que o David Leonardo? Ele é tão fofo, ele é tão querido, ele é tão meigo. Deixa ele ser engraçado. Eu tô passando por um momento de turbulência, porque engana-se que quando a gente aceita Jesus, parece até que as coisas pioram, né? Cara, tá ruim. Aí tu escuta ele, sabe? Um menino daqui, né? De Joinville. Doce,
tranquilo, engraçadinho, fofinho, que tu tem vontade de mandar um presente para ele, né? Não, e ele traz palavra de muita sabedoria. Muito forte, muito cada vez mais maduro, cada vez melhor. Então, eu vejo muito a Covid hoje, lamento muito pelas... Eu perdi muita gente conhecida, muita gente mesmo. Eu perdi mais de 50 pessoas que eu conhecia que morreram de Covid. Bastante. E amigos, e pessoas queridas, e pessoas que eu tinha um relacionamento, né? Por causa do meu trabalho, eu rodei muito, então eu conheci muita gente. E aí eu digo, aí vem uma pessoa para te dar uma palavra de conforto. O evangelismo digital deixa, pega o que veio de bom, pega o que veio de bom, esquece o que está de ruim, esquece. Pega só o que interessa, né? Pega só o que interessa. É isso aí. E a caminhada é isso. Nós passamos por um momento muito desafiador na nossa casa desde novembro de 2023. E é aquilo, né? Toma na cabeça, no meio do peito, dói. Baixa, volta, respira e vem. Baixa, volta, respira e vem. E todo o vale que a gente desce, todo o deserto que a gente atravessa, tem nos ajudado a ter muita clareza das coisas. E eu gosto muito de trazer isso para o ambiente de negócios, que é um ambiente que eu gosto, uma coisa que me dá muito prazer. O Espírito Santo nos ajudou, nesses últimos anos, a começar negócios, a começar parcerias e encerrar parcerias. Na mesma leva. Em janeiro desse ano foi muito nítido. Entrou um cliente na agência de um valor muito bom. Ia ser um respiro muito bom para a empresa, esse cliente na empresa. Primeiro problema. Segundo problema. Terceiro problema, a gente se olhou e pensou no financeiro, no faturamento. Não, vamos dar uma semana de trégua e vamos segurar. Até que um dia a resposta veio rachando no meio. Deu. Encerra. Deixa sair. Livra, porque vai vir coisas melhores do que isso. E aí aconteceu de vir essa história dessa igreja que a gente faz no mesmo valor da empresa que saiu. Olha só. Tá nos dando muito mais trabalho, com certeza, porque não é fácil de escrever. É rede social, mas alguém tem que parar para fazer. Tem inteligência artificial, mas alguém tem que parar para fazer, né? E no momento quem tá parando para fazer somos nós. Então, assim, veio isso. E acho que há cerca de um mês, mais ou menos, uma pessoa nos procurou pra gente montar um negócio juntos, um outro negócio. E eu falei, nossa, é um menino de Deus, é uma pessoa que tem princípios e valores. Vamos conversando. Até que sexta-feira, uma semana atrás, aconteceu um episódio que pegou os nossos valores assim e rasgou. Aí nós passamos o final de semana inteiro se questionando, nós três, né? Eu, Rubens e Camilo, os 3 sócios da empresa. E agora? Consagra. Já estava consagrado, mas vamos consagrar a nossa dúvida. Senhor, e agora? O que é? E ontem nós estamos num culto, e o culto, a pastora o tempo inteiro falando com quem você está se associando, com quem você está fazendo negócio, essa pessoa tem princípios com você, se isso te gerar algum tipo de dúvida, não é para ti. Quando a gente sai do culto, tem uma mensagem no meu telefone de uma dessas pessoas que a gente já fazia parceria, totalmente pegou os nossos valores, aí botou álcool e tocou fogo. Já tinha rasgado na sexta-feira, pegou álcool e tocou fogo. Nós chegamos na agência, nós 3, quando nós saímos da igreja, a gente se olhou e disse assim, não vai acontecer, não tem por que acontecer. E no final da tarde, a gente sabe de uma notícia, porque eu tinha recebido uma palavra de que ia aparecer uma pessoa que e a gente achou que era essa pessoa. No final da tarde de ontem, chega uma notícia que está dando a entender que estávamos indo fazer um negócio com a pessoa errada, que não era a pessoa ainda, que ainda não estava certa. Então, o Senhor vem nos provando, o Senhor vem nos testando, o Senhor vem... E muitas vezes a gente fica forçando portas, a gente tenta entrar em lugares que as coisas não... Tem uma coisa que eu aprendi, Carla, e que está fazendo toda a diferença na minha vida. Hoje, antes de fechar um contrato, antes de fechar uma parceria, para mim, que foi algo que eu aprendi, essa pessoa precisa estar nos mesmos princípios cristãos que eu. Ela precisa, não que eu, assim, vou repetir, vou refazer. Essa pessoa precisa estar vivendo os princípios cristãos bíblicos, assim como eu. Então eu estou sempre olhando o pano de fundo. A pessoa está ali, toda uma fala empolgante, bonita, e eu digo, tá,
E os princípios o que está por trás, né? bíblicos, o que está por trás. E aí, às vezes, perguntas que norteiam, e a pessoa nem está sabendo, mas eu estou sabendo o que eu estou fazendo ali, e foi algo que eu recebi de ensinamento, assim, e tem feito toda a diferença. Interessante isso. Desde uma pessoa que vai cuidar da minha casa, de limpar minha casa, de limpar... Hoje eu estou sempre no radar, sabe? Eu digo, não, peraí, tá aqui comigo, vai fazer uma parceria, porque vamos combinar que Satanás e Deus não trabalham juntos. Aonde tem um, não tem o outro. Então eu tô sempre preocupada, o meu olhar tá sempre preocupado, e eu acho que é algo muito rico, que esse testemunho maravilhoso aí da Carla, que cheio de mensagem e aprendizado, mas é algo muito rico que eu aprendi, assim, e que eu posso compartilhar hoje. Veio conversar comigo, eu nem olho o teu currículo, eu nem olho o teu número de Instagram, eu quero saber qual é os princípios que norteiam a tua vida, qual é os princípios que norteiam a tua empresa. Porque daqui a pouco eu tô entrando num lugar onde eu tô sujando o meu nome espiritualmente falando, por conta que eu tô em lugares com pessoas que não têm os princípios bíblicos que eu tô buscando para minha vida. Eu vou adotar essa tua tática, vou adotar. E eu tenho uma outra ainda. Né? Ontem a gente estava negociando um contrato com uma ex-cliente que está voltando para a agência. E aí conversamos. E quando a gente desligou, a Camila levantou e disse assim, minha missão é trazê-la para Jesus. Uhum. Então tem esse outro lado também, né? De a gente pegar a pessoa e a gente ver a possibilidade, e abraçar a possibilidade. Ontem à noite... Desde que essa pessoa os princípios dela não sujem o nome da minha empresa, né? E isso a gente hoje já tem isso muito claro, né? A gente demite cliente, que a gente brinca. A gente demite. Quando a gente começa a ver que começou tá fora. Ficou muito fora, não é nem só da questão espiritual, mas principalmente da questão de valores, a gente corta. Uhum. Porque não tem condições. A pessoa pode até atrasar o boleto para me pagar, mesmo que isso não esteja infringindo para mim um princípio que é o princípio da fidelidade. Atrasou meu boleto, mas, poxa, eu te entreguei e me paga. Isso é um princípio de fidelidade para mim. Mas a gente vê muito hoje o Senhor se movimentando no nosso entorno da seguinte forma. Há um mês atrás, mais ou menos, um amigo meu de Porto Alegre disse assim, Carla, eu fui num congresso, eu conheci um médico e eu acho que esse médico pode ser um cliente para ti. Aí eu falei para ele, não, avisa para ele que eu vou entrar em contato com ele daqui a 30 dias, que eu tô me mudando, eu preciso de 30 dias para fazer contato com ele. Tudo bem, que se for para ser meu, daqui a 30 dias, daqui a 100 dias, sim, vai chegar. Aí marcamos a reunião para ontem às 7 horas da noite. Aí ele me chama e diz assim, Carla, eu tô saindo de uma cirurgia agora, não vou conseguir. Eu falei, tá bom. Aí marcamos, acho que começou a reunião, já eram quase 9 horas da noite. Falei pra ele, não, fica tranquilo, eu tô em casa, tá tudo de boa, se eu não quisesse fazer a reunião, eu tinha marcado para outro dia, fica bem tranquilo. Estamos ali conversando, o Rubens está na minha frente, lá no nosso escritório, e tô conversando com ele, o cirurgião de coluna, e conversando, no interior do Rio Grande do Sul, conversando. Daqui a pouco a esposa dele entra na conversa. Olha só, eu queria que o Instagram do meu marido tivesse mais dele, ele pratica esporte, não sei o que. Eu falei, não, tudo certo, pegada humana. Tá tudo dentro daquilo que eu sei fazer, vamos lá. Não sei o que. E eu também queria uma coisa, ele não vai te falar, mas eu vou te falar. Aí eu falei, pois não. O meu marido é compositor gospel. Cara, aquele lá quase caiu da cadeira. Assim, tu sabia ele pra mim? Eu falei, não. Eu fazia assim, não. Aí foi. Ele não é só compositor gospel, ele é o líder do louvor da igreja que ele frequenta, que vem a ser uma das igrejas da qual essa que a gente trabalha, uma das sedes da igreja que a gente está prestando serviço. Aí falei, não, tá tudo certo, vamos trazer o Senhor para dentro desse Instagram, para dentro da medicina, porque nós temos um outro cliente nosso que não gosta de falar muito, que é cristão, mas que já conseguimos tirar dele uma vez, numa gravação de um vídeo, que ele já, em cirurgia, operou milagre. Olha só. Ele estava operando e ele sentiu e era um caso desafiador, que a pessoa talvez morresse na cirurgia, porque era um câncer muito terminal,
e a pessoa teve uma sobrevida ainda de 2 meses, se eu não me engano. Mas era tipo assim, ele sentiu que na hora que ele tava, ele sentiu um calor na mão, e ele sentiu, não sou eu. A presença. Não sou eu. Sentiu que ele fez o que ele fazia dentro do conhecimento científico dele. A gente sabe quando não é da gente. Mas ele sentiu que não era dele. Ele disse que ele sentiu um calor, ele disse que ele sentiu um negócio estranho. Então, hoje a gente poder falar que a gente atende médicos que são cristãos é muito bom. E quando não são, que talvez eu não consiga ainda, não tive esse olhar que tu tens agora, de buscar esse médico, né? Ele veio. Ontem à noite veio, e aí hoje a minha missão à tarde é preparar uma proposta para ele já nessa visão de a gente colocar a espiritualidade dele, de fazer vídeos dele cantando, as composições dele, as composições que ele grava também. Daí a esposa já contou que tem canal no Spotify com as músicas que ele canta, não sei o que. Eu falei assim... Olha, tá pronto, só tem que turbinar agora. Gente, exatamente. Que lindo. Então, o dom dele é a medicina, né? E quantos milagres ele não tá promovendo, e ele talvez as pessoas nem estão sabendo. Né? Nossa, ele é cheio de dom, hein? Lindo exatamente. Demais. Carla, maravilhoso. Assim, o nosso é tão gostoso, né, que a gente ficaria conversando o dia inteiro. Mas assim, ó, dentro dessa tua história, desse teu testemunho tão lindo que tu trouxe aqui para nós, né, dessa tua experiência tão rica que tu teve com Jesus, qual é a mensagem que tu deixaria, olhando para tua vida lá atrás e olhando para frente e dizendo: esse ponto aqui, isso aqui eu gostaria de falar para as pessoas que estão ali atrás e dizer, ó, não vai por esse caminho, ou vem por aqui, ou faz isso, que é aqui que o negócio tá. São algumas coisas, como né? Quando a gente acha o pote de ouro no final do arco-íris, e no final do arco-íris que tá todo mundo procurando, eu digo que quando eu achei Jesus, para mim foi o pote de ouro, sabe? Porque ele alimenta a minha vida espiritual, a minha vida familiar, a minha vida Karen, né? E ele alimenta a minha vida profissional, ele é tudo para mim, sabe? Hoje eu penso ele que é não meu pote de ouro. Para mim não existe mais normalidade. Não é normal eu estar aqui. Eu sou uma sobrevivente de um aborto. Então não é normal eu estar aqui. Eu não posso levar isso como uma normalidade. Eu não posso levar como normalidade o pôr do sol ou um final de dia que não seja tão bonito todos os dias. Eu não posso levar como normal eu acordar todos os dias respirando. Eu não posso achar normal eu ter comida na minha mesa. Isso não é normal. Isso é sobrenatural. Então eu não posso hoje normalizar mais as coisas depois que eu conheci Jesus. Eu não posso. Ainda que a gente viva no looping da vida, né, sempre numa montanha-russa, numa confusão, eu sei que quem está segurando a mão nesse looping, a minha mão nesse looping é Jesus. Nossa, e o entendimento de que a graça que me alcança é a graça que te alcança. A minha graça, ela nunca vai ser igual à tua graça. Espera, porque a tua graça vai chegar. Tu não precisa ter inveja da minha graça. Sim, isso é forte. Tu não precisa ter inveja da minha graça, porque quando as pessoas dizem assim, ó, eu tenho inveja branca de ti, eu falei, não tenho nem inveja branca, nem inveja preta, porque inveja é inveja. A tua graça vai chegar. E às vezes a tua graça já chegou e tu não sabe qual é a tua graça. E muitas vezes as pessoas perguntam também, cara, tu já sabe qual é o teu propósito? Aí eu falei, depende. Em qual área da minha vida é o meu propósito? Eu tenho 11 áreas da vida para ter propósito. Então posso ter 11 propósitos, eu posso ter centenas de propósitos. Mas de certeza, o que eu tenho certeza hoje, a minha graça, eu e o Rubens, o dia que a gente descobriu isso foi uma descoberta maravilhosa. Às vezes a gente fica procurando, não, eu vou ser próspera, não, eu vou ter... Até ali embaixo tem 3 Ferraris estacionadas coberta, né? Aí eu falei assim, nossa, a graça dessas pessoas talvez seja de uma pessoa só, talvez seja de 3... Pois é. Talvez a graça dessa pessoa sejam as 3 Ferraris, mas aquilo não mexe comigo. O que mexe comigo é a graça que o Senhor me deu, que foi transformar o nosso filho num adulto digno de ser recebido pelo mundo, sabe? Digno de melhorar o mundo. Essa é a nossa graça. E hoje a gente caminha em cima do nosso propósito, que é a comunicação. E Deus formatou a gente para fazer isso. Formatou eu para falar, formatou eu para escrever, formatou o Rubens para ser essa pessoa que está na minha volta, formatou a Camila para a gente ter essa empresa hoje para promover a graça, né? Então, eu espero que a gente continue aprendendo, né? Porque não chegamos a 1% ainda daquilo que a gente pode entregar. Estamos buscando a perfeição e a perfeição a gente vai levar e vai seguir até o final. E a comunicação realmente é o nosso propósito. Então, o que a gente puder fazer de comunicação, tanto que as pessoas que chegam pra gente pedindo, Carla, me ajuda com isso aqui,
e tem a ver com a espiritualidade, a gente toca pra frente, muitas vezes sem custo, sabe? Às vezes eu digo assim, cara, eu não vou ter tempo pra editar, tu paga o editor pra mim? É só o editor que eu vou te cobrar, eu faço o roteiro, vem. Porque se é pra levar a graça do Senhor pra frente, para as pessoas encontrarem a sua graça, para elas entenderem que não é normal acordar respirando todos os dias. Não é normal, é a graça que te leva. Não é normal tu ter comida na mesa todos os dias. Ai, Carla, mas eu trabalhei. Mas tem muita gente que trabalha e não tem. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem amor dentro de casa. Porque não encontrou a graça. Não entendeu qual é a graça. A graça não tá no dinheiro. A graça não tá no que tu tem. A graça tá no que tu é. E se tu é parecido, tenta caminhar parecido com Jesus, aí você vai encontrar a graça. Lindo demais. É isso. Uau, estamos sem fôlegos com esse testemunho. Lindo demais. Carla, eu quero te agradecer do fundo do coração pela tua disponibilidade de tempo, tu e do teu marido. Vocês vieram aqui, você com todo amor e carinho veio contar tua história, veio se expor de uma certa forma. A gente tem que ser vulnerável, né? Por Jesus, para Jesus e com Jesus. Então, com Jesus a gente precisa, sabe, estar disponível a muitas vezes se expor mesmo, porque quantas outras pessoas precisam escutar essa história? O quanto essa história pode impactar vidas e mudar outras histórias através da graça. Com certeza. Né? Gente, é isso. Eu quero agradecer, eu quero te deixar meu abraço carinhoso, Karen. E muito, muito obrigada, Carla, por você ter vindo aqui, por você estar conosco nessa caminhada, porque agora você faz parte do Desvendando Chamados. Parabéns pelo projeto. Eu sempre digo que é um trabalho, é um empenho, é uma dedicação, parar para gravar. Eu falo isso porque... Editar, né? Editar, grava, bota, daí o som sai com falha, a imagem sai com falha e não dá certo. Na hora de botar no ar parece que a internet trava. Parece que muita coisa vem contra o desafio. Então, parabéns por esse desafio, porque é realmente um desafio levar a palavra do Senhor adiante, levar testemunhos e encontrar pessoas que estejam vulneráveis para falar sobre o que Jesus tem feito na vida delas, né? Eu não sou preocupada com críticas, as pessoas me criticam muito por isso. Recebo muitas críticas, Carla, tu não era assim? Eu digo, nossa, na verdade eu sempre fui assim. Agora que eu descobri que eu sempre fui assim. Parabéns. Linda demais, Carla, obrigada. E você que está aí, já aproveita, curte, comenta, compartilha, porque compartilhar esse testemunho também é evangelizar. Então, de alguma forma, você está ajudando a evangelizar. Já se inscreve no canal e ativa o sininho aí para poder receber toda vez que a gente posta um novo episódio no ar. Obrigada, pessoal. Obrigada, Carla, e Deus abençoe a todos.